Sejam todos bem-vindos ao canal do Sem Perfil. Antes do assunto do vídeo, que é feito a pedido de um amigo meu, eu queria fazer uma introdução, falar do Dia da Marmota. O Dia da Marmota é um filme que foi estrelado, protagonizado pelo ator Bill Murray, que é um daqueles filmes que quando a gente vê pela primeira vez, a gente acha meio sem graça, mas depois a gente passa a respeitar, porque parece que ele é profético, né? Você fala, nossa, o mundo está parecido com isso hoje em dia. Assim como Idiocracy, do diretor Mike Judge, que é a primeira vez que eu vi eu achei bobinho, e hoje eu vejo que é mais ou menos o caminho que o mundo está tomando, né? Mas o Dia da Marmota, o enredo é assim, o Bill Murray, ele representa lá um famoso jornalista que ele vai cobrir um evento numa cidade muito pequena. Ele é um cara muito cosmopolita, não gosta de cidades pequenas, e ele é obrigado a ir para uma cidade muito pequena, cobrir lá um evento que a prefeitura municipal faz, que é o Dia da Marmota, né? Que a marmota é o símbolo da cidade. Ele vai lá, faz a cobertura com muito mau humor. Quando termina a cobertura, ele vai para o quarto do hotel, dorme. No dia seguinte, quando ele acorda, ele descobre que ele está vivendo o mesmo dia. Eu não me lembro o que aconteceu, qual foi a mágica que ocorreu lá, mas ele passa a viver aquele mesmo dia, o Dia da Marmota, todos os dias, por um tempo monstruosamente grande. Então ele vai repetindo todos os dias, o dia se repete, e ele... eu não vou mais então dar spoiler, assistam lá, é um filme que é como eu falei, ele é meio sem graça, mas profético, né? Porque hoje nós vivemos o Dia da Marmota em várias coisas, né? Tem vários dias que as coisas vão se repetindo e parece que nós estamos no Dia da Marmota, né? Então, por exemplo, todo dia o STF rasga a Constituição, todo dia o STF rasga a Constituição. Se você ficar dando essa notícia, parece que nós estamos vivendo o Dia da Marmota, né? Do Bill Murray, assistam lá ao filme. Bom, eu fiz um vídeo falando sobre os delírios do pessoal socialista, né? Do pessoal esquerdista. Bom, o que aconteceu nos comentários do vídeo? Veio esquerdista delirante fazer comentários delirantes. Aí eu fiz um vídeo mostrando os comentários delirantes. Aí o que acontece? Vem mais uma vez, vejam aí o meu último, já fiz dois, né? No segundo apareceu um aí, o defensor da União Soviética. Ele fala, meu Deus, cara, ele fala da União Soviética, ele fez mais de uma dezena de comentários. Eu não sei o nome dele, não vou olhar agora, porque eu tenho medo até de emburrecer só de ler os comentários. Quem tiver interesse, vai lá dar uma olhada, é até divertido. Ele faz mais de 20 comentários lá, enaltecendo a União Soviética, que era uma maravilha, para ele era o melhor país do mundo, teve um crescimento de PIB espetacular de tal época, foi um avanço evolucionário durante tal tempo. Ele faz uma série de elogios à União Soviética, e aí eu pergunto pro cara, né? Ué, funcionou? Não, nada funcionou, tanto que foi extinta, né? Pois é. É como você dizer que o Tiranossauro Rex funcionou bem. Ele funcionou bem durante um certo tempo, depois ele foi extinto, né? Não é uma evolução, não. Então, na verdade, a União Soviética é uma merda, né? O modelo estatizante deles, uma bosta. Decisões centralizadas se provou uma merda. E o resultado, na prática, foi uma economia destruída. E olha que ele fala besteiras, porque a União Soviética nunca foi uma potência econômica, não. Eles foram uma potência ideológica, uma potência armamentista, mas econômica não. Até porque eles gastavam tudo com corrida espacial, com propaganda contra o outro país e com armamento, e não dava tempo de desenvolver o país, né? Então o país ficou anos no passado, e aí por isso que acabou falindo, né? Então é uma merda aquilo lá. E eles faziam coisas absurdas. Por exemplo, os caras conseguiram destruir o Mar de Aral, né? Secaram o mar, gente. Você vai ver lá, pega aí, Mar de Aral, né? Catástrofe ecológica, você vai ver lá navios gigantescos no meio da areia, parece que está no meio do deserto, porque eles conseguiram fazer catástrofes ambientais monstruosas. Chernobyl, por exemplo, dá uma olhada, né? Então é um modelo que não funcionou em maneira nenhuma, além deles terem cometido alguns crimezinhos, né? Mataram algumas milhões de pessoas na revolução, e depois, para manter a revolução, mandaram muita gente para os gulags, os adversários políticos, né? Iam para os gulags, assim como nós temos agora os lulags aqui no Brasil, né? E também mataram muita gente dissidente, por exemplo, o Holodomor, né? Pois é, não dá para falar. É um câncer foi uma mácula na história da humanidade, né? O bigodismo, que o pessoal tanto fala,
é uma coisa horrível, mas é menos horrível até do que o socialismo, do que o comunismo, porque lá na União Soviética e na China também, né, que ele também fala muito bem da China, o custo é muito alto, né? Você tem que matar muita gente, e o bigodismo matou muita gente, mas o comunismo matou muito mais, né? Então, assim, um assassino que assassinou uma dúzia de pessoas é pior do que o assassino que matou uma pessoa só, apesar de que os dois são assassinos e devem ser combatidos e presos, mas o comunismo realmente não deu certo em lugar nenhum, e é só olhar quando o muro de Berlim caiu, para que lado que o pessoal fugiu, né? É só olhar o resultado da Coreia do Norte, é só olhar a merda que está Cuba, é só olhar a merda que está Venezuela, a desgraça que a Argentina entrou nos últimos anos, e você vai ver que não funciona. Quer dizer, funcionar funciona. Os Castros lá em Cuba e toda a sua descendência, né, e todos os amigos vivem muito bem. O Kim Jong-un lá na Coreia vive muito bem. O socialismo só não funciona para os escravos que têm que manter o sistema andando, né? Então, assistam lá, ou assistam não, né? Veja os comentários do cara no vídeo, ele é delirante, né? É um negócio impressionante. Então, eu vou parar de falar disso, porque senão nós vamos viver eternamente o dia da marmota. Porque se eu fizer mais um vídeo, poxa, já acabei fazendo, né? Esse aqui já falando que esses caras são delirantes, eles vão vir aqui delirar mais um pouquinho, e se eu continuar dando corda, viveremos o Dia da Marmota de Bill Murray. Assistam lá, tá bom? Agora, o assunto do vídeo de hoje, e dá para falar rapidamente, é o seguinte: um amigo me perguntou, falou: é verdade, Reinaldo, que a morte daquele rapaz lá que ocorreu, que está preso de maneira totalmente absurda, desde o 8 de janeiro lá, desde 9 de janeiro, né? A morte do rapaz, alguns jornais estão dizendo que a culpa é do André Mendonça, que negou um habeas corpus para ele, né? Bom, aí é o seguinte: a culpa, quem está tentando colocar a culpa no André Mendonça é a imprensa, né? A imprensa, que é a assessoria de comunicações do STF, do PT, do governo federal. A imprensa marrom está dizendo: olha, teve um habeas corpus lá que o André Mendonça indeferiu, então a culpa é dele. Bom, realmente teve um dos vários pedidos de soltura do rapaz, né? Um dos vários caiu na mão lá no plantão do André Mendonça, o ministro do STF, juiz, né? Indicado pelo Jair Bolsonaro. E aí ele indeferiu, mas o problema é que a pessoa não lê ou não tem conhecimento nenhum sobre o assunto, né? E fica aí que nem DM Pombo querendo tirar conclusões jurídicas sem ter conhecimento nenhum. O André Mendonça apenas seguiu a lei. Ele indeferiu de maneira até correta, né? Porque tem na jurisprudência do Supremo que quando cai lá num habeas corpus para um caso que está na mão de outro juiz ou de outro ministro, ele não pode julgar. Então essa é a norma lá, né? Então ele nem analisou o mérito, ele indeferiu dizendo assim: olha, isso aí é um caso que está nas mãos do ministro Alexandre de Moraes, eu não vou olhar. É problema dele, e passou isso. Mas é apenas um dos vários documentos de pedido de soltura. Inclusive a própria PGR, o titular da ação penal, que é o Ministério Público, pediu a soltura com base em laudos médicos, dizendo que o cara corria risco de morte, e aconteceu, né? Agora, então é culpa da imprensa? Sim, a culpa é do Alexandre de Moraes, a culpa é do Congresso Nacional, especificamente do Senado, do Pacheco, né, que não resolve a situação, e ele pode resolver essa situação, não resolve porque não quer, tem o rabinho preso, né? E a culpa também é da imprensa, que dá guarida para tudo isso. Então, como a culpa é da imprensa, ela põe em quem ela quiser, tá pondo no André Mendonça. E o que eu acho bem feito. Porque o que o André Mendonça deveria fazer? Se os caras podem rasgar a Constituição, limpar a bunda com ela todos os dias, ele deveria, se eu estivesse lá no lugar dele, né? E olha, saber jurídico para estar lá, eu até tenho, né? Porque eu achava que eu não tinha um notável saber jurídico. Hoje em dia eu já acho que para estar no STF eu até tenho, certamente eu tenho, né? Então é o seguinte: se eu estivesse sentado na cadeira do André Mendonça, eu daria a liberdade, com base no pedido do habeas corpus, falar: olha, como já é pedido do Ministério Público, como tem laudo médico, como eu vou dar. Por quê? Está infringindo a norma porque ele não poderia dar? Tá, mas os caras rasgam a Constituição todos os dias, limpam a bunda com ela, o que custa? Mais uma infringidinha no regulamento? Não tinha problema. Se eu estivesse lá, falaria: eu vou soltar esse, já vou soltar todos os outros que estão presos de maneira irregular, porque estão presos num processo ilegal, com vício de origem, ou em foro incompetente. Ele poderia falar: isso aqui, se foro não é competente para esse nem para os outros, solta todo mundo. Eu faria isso, né?
Porque, como eu disse, vício de origem, foro incompetente, tem vários outros problemas, se eu for listar, né, não vamos sair daqui. E tem, por exemplo, o problema de que não estão ali manifestas as condições para a prisão preventiva, então não deveria estar preso, a dura verdade é essa. Aliás, tem prova de que no horário que estavam depredando tudo, ele estava trabalhando, né? Mas fazer o quê, né? Essa é a coisa. Então, a culpa que está sendo jogada no André Mendonça, bem feito para o André Mendonça. Ele, assim como o Estadão, aí no caso da dama das fake news, merecem todo o castigo, porque ajudaram, né? Ajudaram. O André Mendonça deveria já ter feito alguma coisa. A gente até brinca, chama o André e o Cássio de os mudinhos do STF, que os outros vão cometendo absurdos e eles não falam nada, né? Deveria ter uma... Eu, se eu estivesse lá, soltava. Então, está correta a atitude do André Mendonça naquele caso? Pela lei está correta, mas no Brasil é um país já sem lei, então o que custaria ele não seguir a lei naquele caso, né? Mas falta peito para isso, né? Falta peito. Eu tenho peito, ele talvez não tenha, e aí é problema dele, né? Agora, a responsabilidade pela morte lá, todo mundo sabe de quem é. É sim do ministro Alexandre de Moraes, que está cometendo verdadeiros absurdos. Eu posso até ser preso por estar falando essa realidade aqui, mas sim, aquilo lá é abuso de autoridade, e isso é crime, né? Isso é crime, daria impeachment, processo e até prisão. Mas fazer o quê? No Brasil de hoje, tá cheio de gente batendo palma, inclusive a imprensa, que agora tenta desfocar e colocar a culpa em outro, né? Agora, o engraçado é, se a culpa é do outro, então existe culpa a ser colocada? Isso eles não pensam, né? Porque realmente, então quer dizer que não era para estar preso? Era para ter sido solto? Então é. E tem uma outra linha de gente falando, mas até agora os bolsonaristas, os conservadores estão defendendo os presos. Eu não estou defendendo os presos, né? Eu acho que o preso tem que ser tratado com decência, mas com legalidade. Por isso que aquele pessoal deveria estar solto, porque não existe ali o devido processo legal, né? Nós temos ali uma pessoa que se arvora como vítima, julgando. Esse é só mais um dos problemas, né? Eu já citei todos os outros e, como eu falei, vou parar de falar do assunto, senão eu volto para o Dia da Marmota, porque todos os dias eles fazem uma falcatrua, um absurdo enorme, eles rasgam a Constituição, limpam o traseiro com ela. É uma coisa vergonhosa. Fazer o quê? Eu espero ter respondido a pergunta. E sobre o Dia da Marmota e o Idiocracy, assistam, que são duas dicas legais. São filmes que parecem bobinhos, mas são proféticos, tá bom? Até a próxima aí, pessoal.